Então, pessoal, no vídeo de agora eu quero trazer para vocês a função phi de Euler. Então, só aqui uma definição. A gente diz que Mn são coprimos ou relativamente primos se o maior divisor comum entre Mn igual a 1. Então, essa aqui vai ser nossa convenção no curso. E a função phi de Euler, phi de n, é igual ao somatório dos m's menores ou iguais do que n da indicadora de que Mn são coprimos. Em outras palavras, phi de n é a quantidade de números m menores ou iguais do que n coprimos com n. Então, o resultado que eu quero trazer para vocês agora é o seguinte, Teorema 3. Seja id de n a função identidade, que leva a n no próprio n, para todo n natural. Então, φ convolução 1 é igual a identidade. E φ é igual a μ de Möbius, convolução identidade. Em outras palavras, somatório dos d's que dividem n da φ de d é igual a n, e φ de n é igual ao somatório dos d's que dividem n da μ de d vezes n sobre d. Em particular, φ é multiplicativa. Então, a prova. Por que φ é multiplicativa? Porque φ é igual a μ de Möbius, convolução à identidade, e essas duas são funções multiplicativas. E a gente viu em vídeos anteriores que a convolução de duas funções multiplicativas também é multiplicativa. Então, a φ é multiplicativa. Então, seja AD o conjunto dos m's menores ou iguais do que n, tais que o maior divisor comum entre m e n é igual a d. E seja f de d igual à quantidade de elementos do conjunto AD. Certo? Então, esse conjunto AD, ele particiona o nosso intervalo de números naturais entre 1 e n. Ou seja, o somatório dos d's que dividem n da f de d tem que ser igual a n. Certo? Porque os divisores de n vão particionar o nosso intervalo 1n, e a união de todos os ADs, notem que os conjuntos AD são disjuntos, e a união de todos os d's que dividem n dos ADs dá todo o intervalo 1n. Então, esse somatório aqui dos d's que dividem n da f de d tem que ser igual a n. Mas, observe o seguinte, o maior divisor comum entre k e n é igual a d, se e somente se o maior divisor comum entre kd e n sobre d é igual a 1. Então, seja g a função que vai nos elementos AD no intervalo de naturais 1, 2
até n sobre d, essa função g, definida como sendo g de k como sendo k sobre d, a função g é uma injeção. E a imagem de z são exatamente os inteiros q menores ou iguais do que n sobre d, que são coprimos com n sobre d. Certo? Por que isso? Porque é Kn, o maior divisor comum entre K e N igual a D, C e somente C, K sobre D, o maior divisor comum entre K sobre D e N sobre D é igual a 1. Certo? Então, essa minha função G, ela vai mapear todos os elementos que têm divisor comum com N igual a D e vai mapear num único número em todos eles, todos os números que são coprimos com N sobre D. Certo? Porque a gente tem aquele C e somente C ali. Então, a gente tem f de D, que é a cardinalidade de AD, é igual a φ de N sobre D. E isso implica que o somatório dos Ds que dividem N da f de D, que era igual a N, isso vai ser igual aos somatórios dos Ds que dividem N da φ de N sobre D. Mas isso é igual a 1 convolução φ no ponto N, que é igual a φ convolução 1 no ponto N, que é igual à identidade no ponto N. E isso mostra a primeira relação. A segunda relação sai pelo fato, né? Então, se φ convolução 1 é igual a ID, isso aqui implica que φ convolução 1 convolução μ de Möbius é igual a ID convolução μ de Möbius. Mas 1 convolução μ de Möbius é I. Então, φ convolução I é igual a ID convolução μ. E φ convolução I é igual a φ. Então, φ é igual a ID convolução μ. E isso termina a demonstração. Agora, então, isso a gente conclui que a função φ de Euler, ela é multiplicativa. Certo? Agora vem o teorema 4. A gente pode calcular precisamente quanto vale a função φ. Então, φ de n é igual a n vezes o produtório sobre os primos que dividem n de 1 menos 1 sobre p. Então, para a prova, como φ é multiplicativa, precisamos mostrar a fórmula acima somente nas potências de primos.
certo? Então, como que a gente faz para calcular a φ de P a A? Certo? φ de uma potência de um primo. Então, nota o seguinte, ó. Então, aqui eu vou desenhar meu ponto 1 vezes P, aqui o 2 vezes P, aqui o 3 vezes P, aqui o 4 vezes P, até chegar no último ponto, que vai ser o PA, que eu vou escrever como sendo PA menos 1 vezes P. E o penúltimo ponto aqui, então aqui eu estou particionando meu intervalo em intervalos de comprimento P, certo? Então, nessa partição aqui, intervalo de comprimento P, o penúltimo ponto da partição vai ser o ponto PA menos 1 menos 1 vezes P, certo? Agora, ó, vamos contar quantos números em cada um desses intervalinhos, quantos números são coprimos ao número P elevado a A. Então, P elevado a A só tem divisores potências de P, né? P a 1, P ao quadrado, P ao cubo, etc. Então, no intervalinho de tamanho P, em cada intervalinho de tamanho P, aqui eu tenho P menos 1 elementos coprimos com P, certo? Aqui eu tenho P menos 1. Aqui eu tenho P menos 1. E aqui eu tenho P menos 1. E nesse último intervalinho aqui eu também vou ter P menos 1. Então, quantos eu tenho ao total? Eu tenho P elevado a menos 1 intervalinhos, e em cada intervalinho eu tenho P menos 1 elementos. Então, φ de P elevado a A vai ser igual ao número de intervalos, que é P elevado a menos 1, vezes o número de elementos coprimos a P em cada intervalo. Isso é P menos 1. E isso eu posso escrever como sendo igual a P elevado a A menos P elevado a menos 1, que é igual a P elevado a A, que multiplica 1 menos 1 sobre P. Certo? Agora, como a φ é multiplicativa, eu posso escrever, então, φ de n é igual a φ do produtório sobre os p's anis maiores potências de P que dividem N, né, certo? De P ani. Como a φ é multiplicativa, isso vai ser igual ao produtório dos maiores potências de P que dividem N, P ani divide N, de φ é P ani, que vai ser igual ao produtório P ani 2 barras N, P ani, que multiplica 1 menos 1 sobre P, que vai ser igual a N, produtório dos P's que dividem N, de 1 menos 1 sobre P. E isso termina a demonstração.